Outro vídeo. Esse canal tem a humilde pretensão de mostrar as fases da obra. Nós já mostramos para vocês, registramos outras fases, como a terraplanagem, a fundação. Depois a gente também mostrou a parte rústica da construção, que é o levantamento da parede com suas colunas, vigas, vergas, contravergas. Nós mostramos também a laje. E agora o final dessa parte que eu considero como a parte rústica da casa, que é as platibandas e a torre da caixa d'água. Bom, deixa eu sair daqui. Se você está construindo, já deve ter ouvido falar da platibanda. Elas são essenciais para o acabamento e proteção da sua casa. Mas, se não forem bem planejadas, elas podem trazer problemas. A platibanda é essa mureta de fechamento vertical que fica acima da laje, escondendo o telhado, dando um acabamento de caixa e limpo a construção. Além da estética, esconder o telhado, ela tem outras funções importantes. Ela protege a estrutura contra ventos fortes, além de ajudar no escoamento da água da chuva. E vocês estão vendo aqui a platibanda que a gente fez. Essa altura de platibanda, ela não é aleatória. A gente tem que considerar a inclinação do telhado, a altura da calha e o acabamento final. No meu caso, ela tem 63 centímetros. E eu vou explicar para vocês o porquê dessa medida. Eu não sei se eu falei em outros vídeos, mas o nosso telhado será de fibrocimento, que exige uma inclinação mínima de 10%. Nós vamos fazer ele com duas áreas e cada uma delas será no máximo 3,70 de extensão. Aquela parte mais ao fundo, ela vai ter 3,70 de extensão, já considerando a calha coxo central. Levando em conta a inclinação normatizada, a queda total será de 37 centímetros, que é 10% de 3,70. Nós teremos então 37 centímetros. Além disso, eu reservei 20 centímetros para a calha. Essa calha é a calha coxa, então ela vai ficar, nossa, aqui vai ficar com pelo menos 20 centímetros. Mas o mínimo normatizado é de 15 centímetros. E além dessas duas medidas, a gente tem que deixar um pouco mais, 5 ou 6 centímetros, para fazer o acabamento do rufo. Deixa eu mostrar para vocês. Ali, naquela outra casa, tem um acabamento. Vai ficar muito parecida com essa outra casa aqui. Então essas medidas todas, que é a altura da calha, mais os 37 centímetros, mais os 5, 6 de acabamento, vai totalizar aí 63 centímetros. É exatamente como está a nossa aqui. Nós fizemos na medida, o mais baixo possível, pois outro fator importante foi o peso. Uma vez que eu usei em algumas partes laje treliçada com beirão em balanço, como vocês podem ver aqui, ó, aqui no quintal, a gente fez essa laje treliçada escapando aqui em balanço. E esse tipo de estrutura, para ser bem sincero, não é ideal para cargas. Então, preocupados com esses esforços na ponta da laje, em balanço, além de reduzir a altura, fazendo com que diminuísse o peso da platibanda, nós reforçamos a laje com uma capa de concreto mais espessa, que a norma pede. Como vocês podem conferir no vídeo anterior, que está no canal, em que falamos da execução da laje. Além de tudo, nós reforçamos as vigotas, que são os trilhos, com ferro 3/8. Aqui é outro exemplo em que os trilhos escapam do apoio dela. Tem mais ou menos 50 centímetros. E aqui ela está em balanço e tem que aguentar todo esse peso das platibandas. Então nós diminuímos a altura dela, além de fazer uma camada de concreto aqui da laje um pouco mais espessa,
a gente, como eu falei, colocou os ferros. Os ferros, elas ficam nas bigotas e tem que ter pelo menos 3 vezes a distância do beiral. Então foi assim que a gente fez. Então outra coisa que é essencial e vai garantir que a platibanda fique firme e resistente são essas cintas de amarração feitas com canaleta e preenchida com uma massa forte, e a gente colocou no meio aqui em ferro de 8 milímetros. Além disso, os pilares de sustentação, que são aqueles pilares ali, eles não ficaram tão espaçados. Isso tudo evita rachaduras e fissuras futuras. Muitas pessoas cometem erros na hora de fazer a platibanda, como não calcular a altura correta, esquecer a cinta de amarração ou deixar os pilares muito espaçados. Isso pode causar infiltrações, rachaduras e outras patologias mais graves, como a platibanda colapsar. Então, em conclusão, a platibanda é mais do que um simples acabamento, é um elemento estrutural que exige um certo planejamento. No meu caso, a altura é de 63 centímetros, foi a escolha certa para equilibrar a funcionalidade, a segurança e a estética. Se você está construindo, não deixe de considerar todos esses fatores. Com relação à estética, vocês podem ver aqui no telhado do vizinho, que também é de fibrocimento, que essas telhas elas acabam ficando escuras com o passar do tempo. Bom, nós já falamos da platibanda, agora vamos falar um pouco da torre e da caixa d'água. A nossa torre é essa daqui, ela abrigará tanto a caixa d'água quanto o boiler. Nossa torre ela terá 2,50 de altura, considerando também essas canaletas. Também teremos cinta de amarração, como já foi feito, e a gente considera 1 metro de altura do suporte para fazer a suspensão da caixa d'água, mais 1 metro da própria altura da caixa d'água e mais 50 centímetros extra para liberar a tampa e facilitar a manutenção. É crucial calcular a altura mínima da base da caixa em relação ao chuveiro, para garantir uma boa pressão da água. O ideal é que a caixa fique pelo menos 1,5 metro acima do ponto mais alto da coluna d'água, que normalmente é o chuveiro. Do chuveiro, que é a coluna mais alta de água, como eu falei, até a base da caixa d'água, nós teremos uma altura de 1,93 no meu caso. Já que o chuveiro fica instalado a 2,10 metros do piso, teremos entre o chuveiro e o início da laje 80 centímetros, mais 13 centímetros da espessura da laje e mais ainda 1 metro que deixaremos suspensa a caixa d'água. Essa altura de 1,93, como eu falei, é mais que suficiente para termos uma pressão d'água satisfatória em todos os pontos. O mínimo, como eu referi, é 1,5 metro. O nosso aqui está com 1,93. Eu falei da altura da caixa d'água, mas não falei das dimensões internas. Deixa eu entrar nela aqui. Essa é a nossa torre, que vai abrigar a caixa d'água e o boiler. Ela terá 2,10 metros por 2,60, uma abertura de suspensão de 70 por 80, para acesso fácil. Eu tenho 88 e entro com facilidade aqui nessa abertura. Então o proprietário não vai ter dificuldade de acessar tanto o boiler como a caixa d'água para fazer a manutenção e a limpeza. Só enfatizando aqui, ó, nós também fizemos uma cinta de amarração para que garanta toda a estabilidade da estrutura. A caixa d'água de 1000 litros, ela tem de diâmetro aproximadamente 1,50. Ficará acomodada com folga aqui no interior da torre, em cima de um suporte que a gente vai fazer, e embaixo a gente vai colocar o boiler, que é um reservatório térmico de água quente.
Quanto à caixa d'água de 1000 litros, ela atende uma família de 4 pessoas por até 2 dias, em caso de interrupção de água. Eu vou deixar na tela como se faz esse tipo de cálculo. Bom, deixa eu sair do interior aqui. Então, como eu faço de costume, eu vou passar para vocês o quanto eu desembolsei para comprar os materiais para fazer as pratibandas e a torre da caixa d'água. Lembrando que nós temos vídeo de todas as fases, está no canal. Essa é a fase final da parte rústica, eu costumo falar assim, parte rústica, que é o erguimento das paredes, a execução da laje. E agora essa terceira fase, que são as pratibandas e a torre de caixa d'água. Bom, então vamos aos valores. Nós utilizamos aqui 1.150 tijolos, 1,45 cada um total de 1.667,50. Canaletas nós pagamos 2,60 cada, utilizamos 220, total de R$572. Ferragens para fazer os pilares da pratibanda e o preenchimento das canaletas da cinta de amarração, o total deu R$1.129,52. 18 sacos de cimento, nós pagamos R$30,33 cada, deu R$594. E também nós utilizamos aproximadamente 3 metros de areia usinada, que ficou em R$375. Portanto, todos os materiais da pratibanda e torre ficarem praticamente R$4.200. Ficou aqui um pouco menos, mas ficou quebrado, conta. E eu vou deixar arredondado, R$4.200. Bom, era isso. Nós falamos da pratibanda, por fim da torre e da caixa d'água. Eu volto a enfatizar, temos vídeos também de todas as outras fases da obra. Está no canal, assistam. A nossa pretensão, como eu disse no início, é mostrar humildemente cada fase. Eu tenho muitos vícios, inclusive eu sou um pouco teimoso, e um exemplo disso, todas as casas que eu fiz, menos uma delas, eu fiz a laje com vigotas e lajotas de cerâmica, mas muita gente fala que a laje de isopor é mais econômica. Eu tentei fazer uma vez, não achei tudo isso, então eu sempre faço a laje com lajota de cerâmica, como eu disse, porque a gente tem alguns vícios e eu sou um pouco teimoso. Então a pretensão desse canal é humildemente mostrar cada fase, e se você entende que existe alguma coisa que não está de acordo com o que você pensa, deixe nos comentários. Essa casa é para venda. Eu já fiz algumas, na verdade fiz muitas casas, eu já estou 12 anos no ramo e essa é uma das casas que eu pretendo vender. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. E agora vamos partir para uma nova fase, que é o reboco. Então assistam os vídeos anteriores e também acompanhem o canal. Até mais!